Neste breve vídeo, alternando entre os dois evangelhos que nos relatam a infância de Jesus, os evangelhos segundo São Mateus e São Lucas, vamos procurar conhecer melhor São José como o rei escondido da linhagem de David, o marido casto da Virgem Maria e o pai terreno de Jesus, imagem viva, ícone de seu Pai Celeste. Mas começamos, como sempre, com uma oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao longo de 2000 anos de história da Igreja, São José foi sempre venerado pelo seu papel no mistério da Encarnação. No entanto, foi sobretudo nos últimos 5 séculos que começaram a florescer de forma mais explícita as devoções, as orações e as ladainhas a ele dedicadas. De modo particular, nos últimos 150 anos, guiados pelo Espírito Santo, os Papas têm conduzido a Igreja a uma redescoberta cada vez mais profunda da figura e da missão de São José. Essa atenção crescente tem vindo a manifestar-se de forma clara no magistério da Igreja. Façamos uma brevíssima síntese deste caminho. Primeiro, em 1870, o Papa Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja Universal. Segundo, em 1889, Leão XIII publicou a primeira encíclica dedicada a São José, Quamquam Plurias. Terceiro, em 1955, Pio XII instituiu a festa litúrgica de São José Operário. Quarto, em 1962, o Papa São João XXIII inseriu o nome de São José no cânon romano, hoje primeira oração eucarística, logo após a referência à Virgem Maria. E em 2013 o seu nome foi incluído também nas restantes orações eucarísticas. São João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco deram igualmente um relevo particular a São José, tendo este último proclamado o ano de São José para toda a Igreja entre 2020 e 2021 e publicado uma carta apostólica sobre ele. Mas esta redescoberta convida-nos também a conhecer mais profundamente quem era afinal São José, de onde vinha, que lugar ocupa na história do povo de Israel e nas promessas feitas por Deus. O Novo Testamento abre com o Evangelho segundo São Mateus e começa de forma surpreendente com uma genealogia. Não a de Maria, mas a de São José, que é também, juridicamente, a genealogia de Jesus. Desde o início do Novo Testamento, São José aparece como a ponte silenciosa entre o Antigo Testamento das promessas e o seu cumprimento no Novo Testamento. Mas que promessas eram essas? Após o regresso do exílio da Babilónia no século V a.C., o povo de Israel encontra uma terra ferida, a cidade santa de Jerusalém destruída, o templo arrasado e a linhagem real de David aparentemente interrompida. Graças às Escrituras e aos profetas, o povo de Israel mantinha viva a esperança de que o Messias, o ungido da linhagem de David, viria restaurar o reino. Esse reino seria para sempre como havia sido prometido por Deus ao rei David no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono estará firme para sempre. Neste contexto, compreendemos melhor a importância destas genealogias no mundo judaico. Não eram simples listas simbólicas, mas registros com valor histórico, jurídico e até político, especialmente quando se tratava da linhagem real de David. Alguns estudiosos, apoiando-se no testemunho de Eusébio de Cesareia, recordam um dado significativo. Durante o reinado de Herodes o Grande, um homem de origem idumeia e não pertencente à linhagem de David, terá mandado destruir os registros genealógicos das famílias judaicas, nomeadamente da família real, de modo a enfraquecer possíveis reivindicações ao trono.
À luz deste contexto, a genealogia apresentada por São Mateus ganha ainda maior força. Não é apenas uma introdução, mas uma verdadeira proclamação. Ela afirma de forma clara e quase provocadora que o verdadeiro rei prometido não é Herodes, mas Jesus Cristo, aquele que, através de São José, pertence legitimamente à casa de David. A genealogia começa de forma solene. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacob. Jacob gerou Judá e seus irmãos. E termina com palavras decisivas. Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, o número total das gerações é, desde Abraão até David, 14. De David até o exílio da Babilónia, 14. E desde o exílio da Babilónia até Cristo, 14. Como vimos no estudo do Evangelho segundo São Mateus, esta genealogia não é uma simples lista de nomes. Para os judeus contemporâneos de Jesus, ela tinha um objetivo claro: demonstrar que Jesus é o Messias, o rei ungido, prometido à linhagem real de David. A estrutura da genealogia não é casual. Mateus organiza-a em 3 grupos de 14 gerações. Um número simbólico que remete para o nome de David, sublinhando o papel central deste rei na história da salvação. David surge desde o primeiro versículo como figura-chave e ponto de viragem entre os grandes períodos da história de Israel. Alguns estudiosos e o próprio Papa Leão XIII enfatizam que José é descendente da linhagem real e ganha vida num gesto concreto que veremos mais adiante. José dá o nome ao menino Jesus. Obedecendo à ordem do anjo, José assim assume plenamente a paternidade legal de Jesus e, com ela, transmite-lhe a herança davídica. Por isso, mais que ser simplesmente pai adotivo, é chamado tecnicamente de pai putativo, do latim putare, que significa pensar, supor. Este termo indica que a paternidade de São José é legal e reputada e que, não sendo biológica, é superior à noção moderna de pai adotivo. Em resumo, pai putativo captura a realidade jurídica, espiritual e salvífica de São José, distinguindo de noções seculares de adoção. São Mateus reforça esta verdade ao relembrar o nascimento de Jesus em Belém, a cidade de David. Assim, estabelece uma linha contínua entre a promessa feita ao rei David e o seu cumprimento em Cristo. No entanto, São Mateus começa com José e com a sua genealogia, São Lucas leva-nos a um outro silêncio, ainda mais profundo, o de uma jovem virgem em Nazaré. É ali, no coração da vida escondida de Nazaré, que o mistério começa a revelar-se. Para compreendermos verdadeiramente quem é José, esposo, guardião e pai, precisamos agora de escutar o anúncio feito a Maria, o anúncio da virgindade fecunda, do matrimónio querido por Deus e do lugar único que José ocupará no projeto de Deus. É para aí que nos conduz o Evangelho segundo São Lucas. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Como bem sabemos, o texto continua com o sim incondicional da Virgem Maria. Mas olhemos para os detalhes que se referem a São José. José desconhece inteiramente esta cena,
Mas nela é referido que a Virgem estava desposada com um homem chamado José da casa de David. São Lucas reforça que José é da linhagem de David e fala de novo quando refere que o filho de Maria e do Altíssimo receberá o trono de seu pai David. Por outro lado, revela-nos quando o Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora, ela e São José já tinham celebrado os esponsais. No século I, um casamento judeu tinha 2 momentos, como estipulava o Deuteronômio. Os esponsais, em que os noivos trocavam votos e ficavam legalmente casados, e a celebração do casamento propriamente dita, que normalmente ocorria cerca de um ano mais tarde, em que o noivo levava a noiva para casa e era então consumado o casamento. Mas a resposta de Maria, como será isso se eu não conheço o homem, é surpreendente e tem implicações para São José. São João Paulo II explica esta pergunta da Virgem do seguinte modo. À primeira vista, as palavras de Maria parecem exprimir apenas o seu estado atual de virgindade. Maria afirmaria que não conhece homem, isto é, que é virgem. No entanto, o contexto em que coloca a pergunta, como será isso, e a afirmação seguinte, não conheço o homem, põe em evidência não só a virgindade atual de Maria, mas também o seu propósito de permanecer virgem. A expressão utilizada, com o verbo no presente, deixa transparecer a permanência e a continuidade desse estado. A própria lei de Israel reconhecia a possibilidade de votos de virgindade feitos ao Senhor. O livro dos Números refere explicitamente esses votos e estabelece que, no caso de uma mulher casada, o voto se tornava válido se o marido o aceitasse. Ao dar o seu consentimento, o esposo ficava vinculado a respeitar esse voto, o que implicava também para ele uma vida de continência. Neste horizonte, a virgindade de Maria não aparece como uma ruptura com a lei, mas como uma forma elevada de fidelidade a Deus. E é precisamente aqui que emerge a figura de São José, um homem justo, capaz de acolher um desígnio que ultrapassa as expectativas comuns e de viver um matrimónio verdadeiro, marcado pela continência, pela obediência e pela entrega total à vontade divina. À luz de tudo isto, São José deixa de ser uma figura periférica e passa a revelar-se como guardião consciente de um mistério que o ultrapassa. O seu matrimónio com Maria não é uma solução provisória, nem uma formalidade legal. É um verdadeiro matrimónio, querido por Deus, vivido na continência e totalmente orientado para a encarnação do Verbo. O Evangelho apresenta-o como homem justo, isto é, um homem de fé, profundamente fiel à lei, atento e dócil à vontade de Deus. Ao aceitar Maria como esposa, José sabia de antemão que aceita um matrimónio singular, no qual o amor se exprime não pela posse, mas pela entrega, não pela geração segundo a carne, mas pela guarda fiel do dom de Deus. A castidade de José não é ausência de amor, é dádiva total. É a forma mais alta do amor, um amor que protege, que serve e que se dá totalmente. O Papa Francisco descreve de modo muito profundo a castidade de São José, afirmando: talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Mas antes de conhecer a explicação divina do mistério, José depara-se com a gravidez de Maria. Diante do mistério da encarnação de Jesus, José reage com reverência e temor santo. Como Moisés, diante da sarça ardente, reconhece que está diante de algo maior do que ele. Por isso, decide afastar-se em silêncio,
não por desconfiança, mas por humildade e respeito pelo agir de Deus. Essa escolha, longe de ser impulsiva, brota da sua profunda justiça. Fiel à lei mosaica, José sabia que perante uma gravidez ocorrida após os esponsais, a lei previa que a situação fosse esclarecida publicamente diante das autoridades. A justiça exigiria que ele defendesse a sua própria honra e que Maria fosse submetida a julgamento. Contudo, intuindo que se encontra diante de um mistério que o ultrapassa, prefere escolher o caminho do silêncio. Ao decidir repudiá-la em segredo, protege Maria da exposição pública e aceita, de certo modo, que a suspeita recaia sobre si próprio. Ele pareceria o culpado por romper o noivado sem motivo público, protegendo assim Maria da humilhação. É no coração desta noite interior de São José que Deus intervém. E regressamos então ao Evangelho de São Mateus e lemos a passagem do Evangelho segundo São Mateus, que relata a Anunciação a São José. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. E sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. No sonho, o anjo chama-o pelo nome e anuncia a sua missão. José, filho de David, e diz-lhe: não temas. Estas palavras não servem para dissipar suspeitas, mas para o encorajar a aceitar o lugar que Deus lhe confia neste mistério único. O anjo recorda-lhe que é herdeiro da linhagem de David e que o Messias prometido virá da sua linhagem. Por isso diz-lhe: não temas receber Maria, tua esposa. José é chamado a permanecer com Maria, a ser seu esposo e a dar nome ao Filho de Deus, inserindo-o na descendência de David como descendente da dinastia real. Ao acordar, José obedece sem hesitar. Como os grandes justos da Escritura, age imediatamente, fundando a sua vida na fé. Embora verdadeiramente casados, José e Maria vivem o seu matrimónio na virgindade, por respeito ao mistério da concepção divina. Esta virgindade revela a profundidade do amor e da missão que partilham. Unidos como esposo e esposa, formam uma verdadeira família, escolhida por Deus para acolher, proteger e educar o seu próprio filho, o Filho de Deus, participando com amor e fé na obra da salvação. Maria, verdadeiramente esposa de José, é pelo mistério de encarnação aquela que a tradição cristã chama de esposa do Espírito Santo, pois é pela ação do Espírito Santo que concebe e dá ao mundo o Filho de Deus. Nos Evangelhos não está registada qualquer palavra de São José, mas o seu silêncio não é ausência, é um silêncio atento, obediente e cheio de fé. Quando chega o tempo do recenseamento, decretado por César Augusto, um imperador pagão, José parte de Nazaré para Belém com Maria, sua esposa. Sem o saber, o poder do mundo acaba por servir o desígnio de Deus. É precisamente este decreto imperial que conduz ao cumprimento da profecia de Miqueias. O Messias haveria de nascer em Belém. É José quem conduz o caminho, quem procura abrigo, quem protege. E é em Belém que Jesus nasce da simplicidade de um estábulo. José permanece ali como guardião discreto, provedor silencioso, fiel à missão que lhe foi confiada. Quando os pastores chegam para adorar o menino, Maria guarda tudo no coração. José permanece em segundo plano, vela, acolhe e protege o mistério de Deus feito criança. Ao 8º dia, o menino é circuncidado e recebe o nome de Jesus.
É José quem cumpre a ordem do anjo, dando legalmente um nome ao filho, assumindo diante da lei a sua missão de pai. Curiosamente, esta é talvez a única palavra que sabemos com certeza que José pronunciou: Jesus, o nome que deu ao menino quando, como pai, lhe foi perguntado que nome a criança receberia. Como recordava São João Paulo II, ao pronunciar esse nome, José proclamou a missão do menino, de ser o Salvador, pois este é, como sabemos, o significado do nome de Jesus. Mais tarde, José e Maria levam o menino ao templo para o apresentar ao Senhor, segundo a lei de Moisés. Esta cerimónia incluía o resgate do primogênito, outro dever de pai, que é cumprido por José. No primogênito estava representado o povo da aliança, resgatado da escravidão para passar a pertencer a Deus. Simeão e Ana reconhecem o Messias e José escuta em silêncio, fiel à lei e humilde diante da palavra profética. Quando os magos chegam do Oriente e adoram o menino, José está novamente presente como chefe da Sagrada Família, guardando o filho e a mãe, atento aos sinais de Deus e, certamente, como Nossa Senhora, meditando tudo no seu coração. Em todos estes momentos, São José não fala, mas age. Não se impõe, mas serve. O seu silêncio é reverente, vigilante e cheio de amor. O silêncio de quem sabe que está diante do mistério de Deus. Mas o silêncio de José não é vazio. É um silêncio habitado pela palavra de Deus. E é precisamente no silêncio que Deus fala a José, não em discursos públicos, mas nos sonhos. São Mateus mostra-nos que José recebe a sua missão através de um carisma particular. Deus comunica com ele em sonhos, como fazia com os patriarcas e profetas do Antigo Testamento. É assim que, como vimos, José conhece a identidade do menino, concebido pelo Espírito Santo para salvar o seu povo dos pecados. E é assim que recebe, passo a passo, as indicações concretas para cooperar no plano de salvação. Depois da visita dos magos, o anjo do Senhor aparece-lhe em sonhos e diz-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José levanta-se de noite sem hesitar e parte. O Filho de Deus torna-se refugiado, confiado à vigilância silenciosa de um pai justo. Aqui, São Mateus convida-nos a reconhecer uma antiga figura bíblica, José, filho de Jacó. Tal como o patriarca do Antigo Testamento, também este José é homem de sonhos, instrumento de salvação, profundamente ligado ao Egito. A tradição, apoiada pelos padres da Igreja, a liturgia e pelo magistério papal, vê José, filho de Jacó, como um tipo ou prefiguração de São José, o esposo de Maria e guardião do menino Jesus. Desta tipologia destacamos alguns paralelos. O José do Egito é rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. O José do Novo Testamento vê o menino ameaçado pela violência de Herodes. Em ambos, a morte ronda, mas Deus transforma a perseguição em caminho de salvação. Ambos descem ao Egito. O primeiro chega como escravo e torna-se instrumento de salvação para muitos, distribuindo o trigo que preserva a vida. O segundo leva consigo Jesus, o verdadeiro pão do céu, guardando-o até ao tempo da sua manifestação. A ambos é confiada uma casa. Um governa a casa do faraó e toda a terra do Egito. O outro recebe de Deus a missão de guardar Jesus e Maria, a Sagrada Família, imagem da Igreja. Ambos são homens justos e castos. Um permanece fiel no meio da provação. O outro vive um matrimónio casto, totalmente entregue ao mistério da encarnação. Em ambos, a pureza do coração torna-se fonte de fecundidade divina. Esta leitura tipológica encontra apoio explícito na tradição e no próprio magistério da Igreja, como referiu o Papa Leão XIII na encíclica Quamquam Plurias. Tudo isto, veneráveis irmãos, encontra apoio, como bem o sabeis, no ensinamento de não poucos padres da Igreja. De acordo nisto com a Sagrada Liturgia, eles interviram no antigo José, filho do patriarca Jacó, a pessoa e a vocação do nosso José. E no esplendor que daquele emanava, viram simbolizada a grandeza e a glória
do guarda da Sagrada Família. De facto, além de terem ambos recebido, não sem significado, o mesmo nome, existem entre eles muitas outras e claras semelhanças, a vós bem conhecidas. Quando Herodes morre, o anjo volta a falar a São José em sonhos. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. E José obedece novamente. Advertido mais uma vez em sonhos, estabelece-se em Nazaré. Assim, São José aparece como o último dos patriarcas, o único homem do Novo Testamento a quem Deus fala repetidamente em sonhos. Homem de fé perfeita e obediência total, ele recapitula em si a história de Israel, agora levada à sua plenitude em Jesus. Em Nazaré, longe dos grandes acontecimentos, José cumpre a sua missão mais longa e silenciosa: ensinar Jesus a ser homem. O Evangelho dirá apenas que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas esse crescimento passou pelo trabalho, pela oração e pelo exemplo de São José. José não gera o Filho eterno do Pai, mas é ele que guarda, protege e educa o Filho feito homem. E assim, no silêncio dos seus sonhos e na obediência dos seus gestos, torna-se para Jesus a imagem concreta do Pai Celeste. Aliás, Jesus será conhecido como o Filho do Carpinteiro. Na exortação apostólica Redemptoris Custos de São João Paulo II, ele refere: o crescimento de Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça, deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir, instruir Jesus na lei e num ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Embora não seja pai biológico de Jesus, São José foi verdadeiramente seu pai, em tudo o que define a paternidade humana. Foi ele quem acolheu o menino, lhe deu o nome, o protegeu, o educou e o introduziu na fé, na lei e na vida cotidiana do povo de Israel. Recebeu e viveu a missão de pai, acolhendo-a daquele que é a fonte de toda a paternidade no céu e na terra. Como pai judeu, piedoso e justo, competia-lhe ensinar o filho a rezar. São José transmitiu certamente a Jesus a oração fundamental de Israel, o Shema. Esta oração, recitada 2 vezes ao dia, marcava o coração e a identidade do povo eleito e foi certamente aprendida por Jesus da boca do seu pai terreno. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho estarão no teu coração. Repeti-los-ás aos teus filhos e refletirás sobre eles, tanto sentado em tua casa, como ao caminhar, ao deitar ou ao levantar. José, homem justo e fiel à lei, conduziu a família no cumprimento dos preceitos do povo de Israel. Foi ele quem, ao 8º dia, providenciou a circuncisão do menino e lhe deu o nome de Jesus, assumindo legalmente a sua paternidade. Foi também José quem levou Jesus ao templo para o resgatar como filho primogênito, 40 dias após o nascimento, segundo a lei do Senhor. Todos os anos, José subia com Maria a Jerusalém para a festa da Páscoa, como prescrevia a lei. São Lucas refere explicitamente esta peregrinação e mostra José como homem fiel às prescrições do Senhor. Para além da Páscoa, a lei estabelecia ainda 2 grandes peregrinações anuais a Jerusalém, a Festa das Semanas, ou Pentecostes, e a Festa das Tendas, ou Tabernáculos. Estas festas marcavam o ritmo da vida religiosa de Israel e implicavam a subida ao templo para a oração e a escuta da lei. Sabemos que São José, como judeu justo, provavelmente cumpria fielmente esses preceitos. É nesse ritmo de fidelidade, de subida ao templo e de vida segundo a lei que Jesus cresce, envolvido pela fé da sua família e pelo exemplo de São José. É no contexto de uma dessas subidas a Jerusalém, quando Jesus tem 12 anos, que o Evangelho segundo São Lucas nos oferece um testemunho particularmente eloquente da paternidade de José. Durante a peregrinação pascal ao templo, Jesus permanece em Jerusalém,
e Maria e José procuram-no, angustiados durante 3 dias. Ao encontrá-lo no templo, é a própria Maria quem reconhece publicamente essa paternidade quando diz a Jesus: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Aos olhos de Maria, da comunidade e da própria lei, José é verdadeiramente o pai de Jesus. Não por geração biológica, mas por uma paternidade legal e, por isso, aos olhos de Israel, reconhecida e vivida no cotidiano, feita de cuidado, responsabilidade e amor fiel. Além da fé e da oração, José transmitiu ao filho o valor do trabalho. Foi ele quem ensinou a Jesus a sua profissão. Por isso, em Nazaré, Jesus é conhecido como o filho do carpinteiro. O termo grego, tekton, indica mais do que um simples artesão que trabalhava madeira. Designa um construtor, alguém que trabalha com as mãos e edifica com solidez. Assim, no silêncio da vida escondida de Nazaré, José formou Jesus como homem, como crente e como membro do seu povo. Pai em tudo menos no sangue, São José foi para Jesus a imagem concreta da paternidade de Deus na terra. Terminamos com uma meditação do Papa Bento XVI, que passo a citar. José cumpriu plenamente o seu papel paterno sob todos os aspectos. Certamente educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em particular, tê-lo-á levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém para as grandes festas do povo de Israel. José, segundo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica, quer no dia-a-dia, de manhã, à noite, nas refeições, quer nas principais festas religiosas. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a oficina de José, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. E ficamos por aqui. São José, Rogai por nós.